Agora eu quero conversar com você que tem plantinhas em casa. Você gosta de plantas? Eu adoro. Você gosta? Eu tenho planta dentro de casa, fora de casa, tenho jardim, eu cuido dele, não é? Porque é muito legal você lidar com a terra, com a natureza, você plantar alguma coisa e depois ela, nossa, nasceu. Eu estava até, na verdade, querendo muito que viesse um paisagista aqui no programa, porque eu tô louca para fazer uma pergunta e ele é botânico, paisagista, então é para ele mesmo que eu vou perguntar, porque em casa nasceu uma coisa surpreendente. Eu posso perguntar, né, diretor? Porque eu tava... Você sabe que eu estava conversando com meu irmão no telefone e eu tenho um pé de jasmim. Bem bonito. No final do ano, que é quando ele floresce, fica tudo branquinho, assim, mais branco, de tanta flor e um perfume muito grande. Aí eu estou conversando com meu irmão, papapá, lá... Olha pro pé de jasmim e falei, Mauro do céu, nasceu uma manga no meu pé de jasmim. Ele, você tá louca, Clodovil? Eu falei, nasceu uma manga desse tamanho. Aí eu comecei a olhar e falei, 3 mangas grandes. Porque agora, como eu fico muito pra cá, eu não vi e confundi com a folha. Agora, o meu pé de jasmim poderia estar produzindo manga? Não é, né? Mas tem lá. Posso até tirar uma foto. O que aconteceu? Então, eu vou perguntar logo pra você. É o professor doutor João Carlos Nord, no meu pé de jasmim. O que é aquilo que é igualzinho uma manga? Boa tarde. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Você sabe o que é aquilo? Não. É igualzinho uma manga. Me disseram que é tipo semente, assim, que ele nasce no formato de uma manga. Igualzinho, impressionante. Precisaria estar vendo, né, a planta, né, para estar... Porque o jasmim você conhece, né, lógico. Existe, por exemplo, existe um grupo grande de plantas que são chamadas de jasmim. E nem todas pertencem à mesma família. Então, tem vários tipos. Vários tipos e pode ser que seja um fruto, né, semelhante ou que lembre a uma manga. Igualzinho a manga, impressionante. Você olha assim, você fala, meu, uma manga no pé de jasmim tão delicado. Então, as plantas têm essas coisas assim surpreendentes. Mas como você falou, por isso que a gente tem um quadro de ervas aqui no programa e a gente sempre diz, não pega a erva do quintal sem saber exatamente se é essa. Porque tem coisa que parece, mas não é, né? Às vezes pode, e vários tipos do mesmo. Mas hoje ele trouxe a hortelã e o orégano, vai mostrar para vocês. Hortelã é mais fácil, as pessoas conhecem, vai replantar. Antes, vamos lá, João. Vou mostrar aqui plantas para dentro de casa e os cuidados que a gente deve ter com elas, tá? O lírio da paz, eu posso ter dentro de casa? O lírio da paz, ele é uma planta, assim, indicada para interior. Plantas interior, com baixa luminosidade. Olha, essa é grande, hein? Não precisa de muita luz? Não, não precisa. Por isso, e água? Né? A água, mais ou menos, deve-se regar umas 2 vezes por semana, mas evitando o encharcamento. Então, não pode muita água. O solo tem que estar seco antes da próxima rega. Existem vários tipos de lírio da paz, que outro dia eu vi um que aqui parece um antúrio, né? A flor dele. Mas era enorme. Não existe. Eu até trouxe uma menor, ela está aqui. Então são várias. Tá ali. Elas são várias, são menores e tem uma maior ainda do que essa. Então o tamanho da flor da folha que determina o tamanho da flor. Da flor. Né, de acordo com a espécie. Como são plantas, né, plantas ornamentais, e essas plantas são muito melhoradas, são muito, né, manipuladas pelo homem, então nós vamos ter muitos híbridos e muita variação a partir de um tipo básico. Agora dizem que é muito bom você ter essa planta dentro de casa, sabia? Pra ir tudo bem, em harmonia na sua casa, dizem que é bom. Agora, essa daqui eu tenho em casa, eu não sei o nome dela, eu tava louca pra saber, porque essa daqui vai bem dentro de casa, né? Vai. A minha tá lá há um tempão. Como chama essa plantinha? Ela é bem rústica, né? Ela se adapta ao local ela é tão bem... bonita, eu achei. Qual é o nome dela? Zamioculcas. Nossa, que nome Zamioculcas. Zamioculcas, não posso esquecer. Que é chato, né? Chega alguém na tua casa e fala, ai, que planta é essa? Você fala, ai, não sei não. Mas é bonita, comprei. Mas também é um nome tão complicado, Zamioculcas. Zamioculcas, para lembrar dela. E quais cuidados que eu tenho que ter aí com as zamioculcas? Olha, praticamente quase que nenhum. Ela suporta solos ácidos e só também não suporta o encharcamento. Não gosta de muita água, né? Não, muita água. Eu já vi. Que ela apodrece toda uma parte de caule subterrâneo que ela apresenta e acaba apodrecendo. Eu vi. Mas ela é muito indicada para locais assim com restrição de iluminação mesmo. Né? Então, acertei sem querer, né? Acertou. E essa daqui, qual que é? Tão bonitinha, né? Olha, ela é uma samambaia. Nossa, que samambaia diferente. E é uma samambaia, né? Super diferente, ela está praticamente entrando no mercado agora. Né? É a chamada de samambaia rabo de pavão. Rabo de pavão parece mesmo. Ela é toda... Ela lembra.
bonitinha, toda crespinha. Olha as folhinhas, parece que foram rasgadas, né? Uma a uma. Que linda. Essa também vai bem dentro de casa? Também dentro de casa. Todas as samambaias, de uma forma geral, bem dentro de casa. Olha que diferente, gente, essa daqui. A batata dela, como é grande, tá vendo, ó? Um batatão. É a raiz dela isso daí, não? Não, é uma parte de um caule que ele armazena água. Ah, qual é o nome dessa daqui? Essa daqui é a nolina, ou conhecida também como sendo pata de elefante. Pata de elefante não dá flor, não, né? Floresce. Floresce? Floresce, Que flor mas que ela não dá? dentro de casa. Uma flor branca. Branca meio creme, né? Pro amarelo. Pequenininha? Não, porque quando ela floresce, ela está mais ou menos com um porte de uns 5 a 7 metros de altura. O que é isso? Então, Ela cresce tudo então, isso? ela é uma planta de interior, que pode ser cultivada no interior até um determinado tempo e depois no exterior. Né, para planta de sol, inclusive. Mas e se eu deixar ela sempre num vaso pequeno e no interior? Ela não No vai vaso crescer? pequeno, ela cresce, né? Você vai observar que esse Tomou caule, conta do ele vaso. tomou conta, você tem que replantar, Não colocar tem no jeito vaso, de deixá-la. no vaso maior até chegar a um ponto que não tem mais. Ela pede pra ir pra fora de qualquer jeito. Mas fica alta, hein? Então cuidado fica aí, muito- você plantar a pata de elefante. Ela é bonita, É, exótica, né? Mas já saiba que ela vai crescer muito. Essa é a Rafis. Essa Rafis. Essa aqui eu tenho fora de casa. Dentro de casa ela vai bem também? Dentro de casa vai bem. É, ela é João? para dentro e fora de casa. Então ela é muito assim Ela dá interessante, bastante mudinha, né? não dá? Só. É. Ela pode ser cultivada, né? Assim, só com esse caule único, né? Que a gente chama botanicamente de estipe, ou então ela perfilha, né? Formando uma touceira. Então, Você sabe que eu gostei mais da tua, que um só ela cresceu mais. né? E ela é muito utilizada no ambiente externo para cerca-vivas, para outras. Ah, é porque embaixo ela utilidades. fica mesmo, Fica. né? A minha tem várias, assim, que eu não tirei. Se tirar todas lá, vai ficar uma só? Ela vai Fica uma crescer? só. Fica. Aí cresce? Cresce mais. Que bacana. Deixa eu ver o que mais você tem aqui. Folhagem, né? Qual que é essa daqui? Essa aqui são begônias. Begônia rex, Bonita, né? É venenosa? né? A begônia, ela não é muito indicada para consumo, não. Não, assim, pra cachorro, por Para exemplo, cachorro, assim? não. Os Não. mais venenosos são aquelas. Qual? As amioculcas e o lírio da paz. Ah, o lírio da paz, se o Também. cachorro come, vai ter problema? É? Vai. Nossa, cachorro gosta, né, de ficar mordiscando. Eu não tenho. A minha que eu tenho lá, as ameucurcas, tá no alto. Mas tem que tomar cuidado. E essas aqui também não Essa são aqui? indicadas, Não, né? não são Aliás, indicadas. se você tem criança em casa, quando for comprar uma planta, pergunte, porque o paisagista, o responsável pelo local deve saber, para você não comprar uma planta que seja venenosa. E aquela pequenininha ali que tá no xaxim? Essa pequena, ela é uma samambaia, ela é chamada chifre de veado, Ela Platycerium. tá pequenininha. Ela é É Platycerium. bonita, chifre Ela é de bonita. viado. Bom, vamos lá então. O que você vai ensinar a gente a fazer aqui? Olha, eu preparei o seguinte, a grande dúvida, né, geralmente das pessoas, eu comprei um vaso. Olha a pimenta, que linda. Tá A com pimenta pimentinha. aqui, né? Eu comprei um vaso e eu quero estar fazendo o replantio desse vaso. Tá. Então, de que forma? Então, as plantas de interior, elas podem ser de vários tipos, né? Dependendo do local, das condições do interior. Pode ser um jardim de inverno com bastante iluminação, um local mais escuro, ou até mesmo, por exemplo, um parapeito de uma cozinha, né? Que você tem o cultivo de algumas plantas aromáticas, Então medicinais. vamos começar por elas? Vamos começar. Vamos lá? A né? hortelã e o orégano. Então, Não, é orégano, não é? É orégano, né? Aliás, vou tirar uma folhinha aqui. É tão gostoso porque ele tem... Você tira a folha assim, mas é um cheirinho de orégano. Por isso, você já lembra da pizza, né? Aquela que gosta de comer, né? Já lembra da pizza. Então, nós temos, né, Vamos ver como é o que a gente hortelã, faz né? isso. Então, por exemplo, quando eu compro o vaso, vem esses vasos, né, Plásticos, comercializados, plásticos, né, que às vezes ele não fica assim muito bonito dentro do Tá, ambiente. tem o Então cachepô, você né? coloca um cachepô, tal, até o momento. Mas se você enjoou deste vaso aqui, eu quero estar colocando ele, por exemplo, com uma finalidade um pouco mais nobre em outro local. Então, um dos vasos assim bem indicados, né, são esses vasos de parede, tá? Que achatados, né, que você pode estar fazendo uma composição, né? Sabe o que eu fiz com esse vaso na minha casa? Coloquei de assim e fiz a casa da tartaruga. Só que porque a tartaruga cresceu, agora fica metade do corpo para fora e ela não quer mudar de casa. Porque não é uma boa, não. Eu comprei um desse assim, aí botei lá no chão, ela pegou como casinha dela.
Bom, então, né, o primeiro passo que nós temos que ver na compra de um vaso, que é diferente, por exemplo, um vaso... Esse fica bonito aqui, assim, né? Você pendura Fica. na parede, assim, para pendurar na parede. Isso. E se você não sabe o que fazer com aquela parede, pendure vários desses, faça uma horta suspensa. Porque a tendência agora, né, do mercado, do paisagismo, são as paredes vivas, Fica tão bonito, né? Os painéis com plantas. Então, esse, de repente, pode ser, né, um começo, né, disso. Então, a diferença principal que nós vamos ter, por exemplo, de um cachepô, né, com um vaso, é que no cachepô ele não tem o furo de drenagem e o vaso tem esse furo de drenagem. Então, isso é o principal. Certo. Então, antes do plantio, o que nós devemos estar fazendo? Nós devemos estar colocando uma camada, por exemplo, de algum material que impeça com que a terra escorra, ela saia por esse vaso. Né? Direto então ele pelo colocou vaso. argila lá para fazer uma drenagem. Aqui, ó. A argila está lá dentro, pode colocando. Tá, pode colocando. Pode. Argila expandida. Só pra gente mostrar. Argila expandida, né? Que ele vai fazer a drenagem do vaso. Né, que ela é assim, muito interessante, que ela pode usar tanto como acabamento quanto para drenagem. Depois de feita essa drenagem, eu vou estar colocando um pouco de terra, de uma terra preparada. Existem no mercado vários tipos de substrato para plantas, mas particularmente eu não gosto muito desses substratos porque eles são muito, digamos assim, eles não retêm muita água, então eles filtram rapidamente essa água, eles são muito porosos. Planta. Então você usa o quê? Terra mesmo? Então eu uso, por exemplo, terra de barranco. Então 4 partes de terra de barranco. Mas o que é isso aí, terra de barranco? Terra comum, terra vermelha, essa terra vermelha. Terra de barranco? Terra de barranco, né? Terra de vermelho. Pega em algum lugar que tenha terra, cavoco lá e pega a terra? Isso. A terra é humus de minhoca, esterco de curral, curtido e peneirado. Isso tem que ser assim, extremamente importante, porque se você não peneirar pode estar levando, né, algumas plantas indesejáveis junto com a sua planta que você pretende replantar, basicamente. E depois eu entro com uma adubação, uma adubação química, né? João, dá para você ir falando e fazendo pra gente? Pois não. Pois não. Então vamos colocar a terra. Ele disse que não precisa, pode ser uma terra comum, uma terra boa. Comum, tá? Eu retiro a planta do vaso. E já vai a toceira inteira? Vai a toceira inteira. Então, o cuidado que eu tenho que ter é de não estar ferindo, né, o sistema radicular e preservando a integridade da planta, porque o objetivo é que ela se expanda nesse local. Daí eu completo, preencho. Eu preciso tirar as folhinhas velhas da hortelã? Não necessariamente, é mais efeito estético. Né, eu completo, né, aqui com a terra até preencher totalmente. As plantas que a gente tem em casa, dentro de casa, elas têm que ser adubadas de quanto em quanto tempo? Geralmente a cada 30 dias. Então, de repente, por exemplo, para plantas com folhas, né, folhagens, eu utilizo um adubo que eu encontro facilmente nas lojas, né, na rede, que é um adubo com a formulação 10-10-10. Tá. E quando as plantas elas começarem a entrar em floração, daí eu mudo esse adubo para outro denominado 4-14-8. Então, essa é a época do 10-10-10. Então, essa é a época do 10-10-10. Nós estamos no inverno, longe da primavera ainda. Quando começar a chegar a primavera, muda para 14? 4-14-8. 4-14-8. Anota aí para mim, Verônica, por favor. 4-14-8. 4-14-8. Então, este vaso aqui ele está pronto. Então, o que eu fiz, né? Simplesmente eu transferi um vaso para outro. Tá, aí eu tenho que colocar água nela já, não? Aqui. Acabei de fazer o plantio, né? Eu tenho que pressionar os dedos para tirar toda a bolha de ar que porventura possa se formar. E não precisa adubar agora? E impedir, né, a entrada de água. Então, naquela terra de barranco, você já tem o humus também misturado? Não, eu misturei tudo separado, os componentes separados. Então, eu coloco 4 partes de terra de barranco. Então, mas aí está tudo misturado, né? Aqui já está pronto, já está preparado. Tá, entendi. Já está preparado. 4 partes de terra de barranco.
né, 3 partes de terra vegetal, Tá. 2 partes de esterco de curral curtido, Tá. e coloquei 1 colher de sopa de farinha de ossos, tá? E 1 colher de sopa também de torta de mamona. Tá. Misturei tudo e tem uma preparei o meu terra boa composto. Mas pra esse isso. esterco aí, ele vende em loja de jardinagem? Vende. Tá. Vende. É esterco Faço de esterco curral curtido. Tá. Tá? Sujou tudo aqui. Não tem problema. E agora vamos replantar uma dessas maiores, Essa daqui. então? Pode ser, mas Podemos é a mesma aqui, coisa, né? é a mesma coisa. Então vamos pegar uma planta. Certo, só Tá. que com um detalhe, né, que eu posso ter aqui, por exemplo, que é tirar uma Eu vou ter que estaquinha tirar de daqui, galho. tudo bem? Tudo Pra bem. não ficar na frente. Tá. Né? No caso, por exemplo, aqui do orégano, eu posso retirar as mudas, desfazer as mudas. Então vamos lá. Né? Tá, então vamos mostrar. Ou uma estaca de galho, eu tiro basicamente as... E pega, assim? Sim, as folhas, né? E os pequenos ramos aqui na base, e enterro e ela vai formar raízes. É mesmo? Sim. Não precisa nem deixar na água? Não precisa, já direto. Faço plantio direto. Que legal. Então são as 2 formas, Nossa, né? então aqui tá que um nós monte vamos de ter. mudinha. Sim, várias mudas. Então ele é muito prático, né? E eu gosto muito dessas plantas condimentares, né? Porque além delas serem condimentares, elas também são medicinais. Sim, Né? com Então certeza. você já une o útil ao agradável. E eu não sei se você já ouviu alguma coisa, mas, por exemplo, em termos de paisagismo, o que está assim, em última moda, né, agora está praticamente adentrando ao Brasil, é a fitorremediação com plantas em ambientes internos, na captura de gases, né, de aromas, desde o vidro de shampoo que você abre, né, que solta aquele aroma e outros componentes. Eu já tinha até falado aqui para vocês que, por exemplo, o manjericão, se você colocar um vaso grande no ambiente, o pernilongo não vem. Né? Então é mais ou menos isso que você está dizendo, né? Isso. Que ela é usada para isso também. Vamos pegar uma Então, grandona olha, logo, essa mais daqui, difícil né? para te ensinar. Essa daqui, então. Ela tem muda? Então, ela saem bastante folhas a partir da base. Essas folhas, elas são todas provenientes de um caule subterrâneo. Então, como que nós podemos fazer essa muda? Simplesmente com uma faca comum, uma faca de cozinha, você pode estar dividindo as touceiras. Acaba virando tudo mudinho. Acaba virando muda. Então você divide as touceiras. Nossa, vai dar um monte também. Sim. E não tem problema, se mostra para a câmera que está aí do teu lado, que você cortou Aqui, não. e cortou aqui, isso não tem problema? Não tem problema. Machucou? Não, ela feriu, né? Mas ela cicatriza rapidamente e isso também estimula a formação de raízes. E onde você vai plantar essa? Né? Então, essas daqui eu vou estar plantando aqui, ó. Nesse material que nós não temos mais o vaso de xaxim, então as samambaias elas se desenvolvem muito bem em vasos de fibra de coco. Isso não é mais xaxim? Não, fibra não de é coco? fibra de coco. Por causa o xaxim estava acabando na natureza? O xaxim estava entrando em extinção, Tadinho. né? Então foi proibido A a fibra de comercialização. coco parece até um xaxim. Então tem a fibra de coco. Quando existia, quando se podia comprar o xaxim, você tinha que colocá-lo na água, né? Sim. Imerso na água e tal. Com a fibra de coco eu tenho que fazer a mesma coisa ou não? Com a fibra de coco, dependendo da procedência do vaso, o indicado é você deixar de molho 24 horas Também. na água. Para quê? Para retirar uma substância prejudicial à planta, que é um tanino. Então Você é diferente, compra né? e deixa imerso Isso, também. deixa imerso 24 horas. E depois está pronto para ser você já usado. está preparado o vaso para tal utilização. Então, para isso, você pode estar, para esse plantio, você pode estar utilizando, né, aqui uma terra comum de substrato, que ela é comercializada, ou você pode estar utilizando, por exemplo, no caso aqui, que essa samambaia, ela é uma samambaia com essas raízes subterrâneas, então ela se desenvolve muito bem também com esse tipo de substrato único básico. Então eu não preciso colocar a camada de drenagem, porque o próprio material já é propício, né, para essa prática. Esse material eu posso deixar em casa? Aí eu tenho que arranjar alguma coisa para pôr embaixo dele, né? Não, não é indicado, né, nada de pratos embaixo de vasos. Nós vamos ter vários problemas. E, por exemplo, a fibra ela resseca muito rapidamente. Dentro de casa? Ela resseca rapidamente, né? Não, esse vaso que você pode até deixar, mas não com um prato, né? Com um suporte, com alguma coisa para não sujar
o móvel, então, ambiente, mas que né? tipo de suporte não com existe? Não com um prato que tenha água acumulada. Não, né? isso Nesse não, sentido, né, que eu quis dizer. Mas para não sujar, Para não sujar, seria um prato mesmo, um aparador. Né? Sem água, lógico, sem água. mas para não sujar. Agora, ela vai fora de casa também, essa planta? Ela vai para fora, samambaia? mas ela não suporta sol, então é para ambientes Pode mesmo ser na sombreados. varanda sem sol, mas sem indicada sol. dentro de casa. E não Dentro poderia de ser um casa. outro vaso? Um de cerâmica, por exemplo? Ela aceitaria? Pode ser, aceitaria. De cimento, Aceitaria, Porque às vezes para sim. dentro de casa é Sim, melhor, né? Então você pode estar até utilizando aqui. Né? Ó, veja, né, que você tem até material aqui que sobrou do próprio vaso que teve o plantio. Isso aqui não descarta, isso aqui você pode até preparar para um outro plantio. Tá? Mas nós temos aqui o solo aqui. Tá? Então, e aí é só completar, aqui, né? Só completar, fazer a pressão, né, com os dedos para fixar bem a planta e você tem a planta no vaso. Nem parece que você mexeu naquela, né, João? Nem parece. Isso é bem legal. Nem Queria agradecer a participação do João aqui em nosso programa. Vou deixar o seu contato. Você é de onde, João? Eu estou morando em Taubaté. Taubaté? Taubaté. É 012, o código de área, 3635-3603. 3635-3603. E o e-mail está aí no vídeo. Obrigada, João, por ter vindo, viu? Prazer te conhecer aqui igualmente. e poder falar dessas plantas tão bonitas e como você deve parar um pouquinho, né, para mexer. Além de tudo, é terapia, viu? Faz bem para você, faz bem para a cabeça, né? Distrai mexer no jardim. É uma das outras coisas que você faz e acabam te distraindo muito, né? O teu pensamento voa.